São, né, por exemplo, a Nova Zelândia desenvolveu um imenso projeto de integração que hoje eles têm acesso, né, integrado aos dados da população da Nova Zelândia, que é pequena, né, é uma população de 5, 6 milhões de habitantes, né, mas países maiores têm feito esforços grandes de integração. A Inglaterra tem imensos projetos, né, por exemplo, tem todo um programa financiado por governos e com apoio de universidades e de outras instituições públicas, né, chama Administrative Data Research UK, né, ADR UK, né? E essa questão de integração, ele cresceu muito no mundo. Hoje existe uma rede internacional que é a International Population Data Linkage Network, né? Que é exatamente desse espírito de promover, né, essas atividades de vinculação de dados que é feito, né, em muitos países e locais. Bem, os dados administrativos, né, são dados poderosos, né? Eles têm um conteúdo de informação imensa, né? Vários organismos no país trabalham com esses dados, né? Eles têm algumas vantagens, têm problemas também, mas têm muitas vantagens, né? Eles são muitas vezes completos, né? São disponíveis, porque esses registros, muitos deles são obrigatórios, muitos deles são universais, cobre toda a população, né? Ou parte dessa população, né? E com isso, você tem uma questão primeira na pesquisa, que é o tamanho amostral, né? As populações são gigantescas, então você resolve. Aí, aí você sabe muito bem disso, né? Que um dos limitantes de qualquer dilemas de qualquer coisa é a amostra, né? Que vai ser retirada. E muitos dos nossos registros eles têm cobertura ampla, né? Então resolvem muito desses problemas e você não tem limites amostrais, né? Nas suas, né, manipulações de dados, o que ganha, né? Cria algumas questões, mas ganha uma série de vantagens, né? É, permite algumas vezes economias de custo, né, em pesquisa, se esses dados estão processados, já estão manipulados ou sujeitos a manipulações, né, o custo desse acesso é muito menor do que novas pesquisas, muitas vezes, né, ele pode substituir eventualmente novas pesquisas, e o fato de eles serem, né, como eles são segmento de alguma forma das pessoas, né, sim, meus acontecimentos da minha vida, é um processo longitudinal. Então, quando você arruma esses dados, de alguma forma, ele assume uma estrutura longitudinal, né? Isso é uma vantagem para estudos, né? Em geral, metodologicamente superior a outras opções, né? Como os cross-section, os inquéritos, né? Que são seccionais, né? E que têm limitações, né? Principalmente quando se quer fazer inferências, né? Sobre causas e efeitos e coisas desse tipo. Bem, no caso nosso do SIDAX, é uma experiência, né? Não vamos tomar aqui como é uma experiência, é um laboratório aqui, que da parte da Fiocruz aqui da Bahia, né? Nesses 7 anos a gente cresceu bastante, mas é um laboratório, né? Nós não temos uma função de Estado, né? Nosso propósito é muito mais de demonstrar o potencial de utilização massivo dessas bases, né? De dados para explorar questões no campo da saúde, enquanto que que essa experiência possa ser usado para outras áreas, sem dúvida nenhuma, né? Então, partimos da ideia, né, que o Brasil tem dados de boa qualidade, esses dados estão em silos, né, em sistemas isolados, né, que não são conectáveis. O IBGE tem uma tradição de fazer, né, por exemplo, as bases de dados municipais, que é uma espécie de linkage, né, só que a nível de um município, né? Você coloca a cada município uma série de informações relacionadas com o município,
você faz um linkage, né, uma vinculação de dados a nível de uma unidade geográfica, né, que eventualmente pode ser um município. Mas o que a gente está discutindo é a possibilidade de fazer essa vinculação a nível de indivíduo, porque muitas dessas bases, né, têm informações individuais, né? Então tem minha informação de João, de José, de Maria, né, individualmente. E, como eu falei antes, né, uma das questões é a fragmentação, né? Historicamente, nossas informações são fragmentadas, né? Estão nessas bases, né? Então, para entender um sujeito, um indivíduo ou uma população, você tem que trabalhar com diferentes bases de dados que não imediatamente se comunicam com a outra, né? Nós temos alguns métodos de manipulação, como eu disse, agregando a nível municipal, ou fazendo estudos de correlação, né, séries temporais ou outros métodos, mas sem a vinculação individual, né? Existe, claro, questões importantes no campo da privacidade que precisam ser, né, tomadas em conta, né? E essa questão da privacidade é central, mas nós temos hoje uma lei de proteção de dados pessoais que, de alguma forma, traz soluções, né, para essa questão da privacidade. A lei ela preza, né, por manter a privacidade, mas ela é positiva em termos de abrir a possibilidade da utilização desses dados para conhecimento sobre a população. É uma lei, eu acho, uma lei muito progressista, né, em termos de entender, né, que é possível utilizar esses dados, né, para a busca de conhecimento, né, que amplie, né, o conhecimento sobre a situação da população brasileira, né, claro, e que esse conhecimento seja um retorno ao bem comum, né, não seja para utilização privada ou utilização, né, por alguns, né, para benefícios de alguns, né. Uma coisa importante nesse processo, né, é a vinculação de dados, né. Nós sabemos que os dados são, né, estão soltos, né, e não tem o Brasil hoje, nós já, né, nas gerações futuras, nós vamos ter números comuns entre as várias bases de dados. A tendência é essa, né, como já está disponível em alguns países que têm as bases, né, você tem um número em cada um das bases separadamente, né? O mesmo número. Isso, de alguma forma, facilita a vinculação. Mas no Brasil, em especial, por exemplo, bases como de saúde, né? Você não tem número, né? Que você possa vincular uma com a outra. Então, você tem que usar métodos não determinísticos, né? De vinculação. E, para isso, existem vários softwares que tentam fazer isso. Quando nós iniciamos o SIDAX, nós desenvolvemos alguns desses software porque a gente tinha, né, os números para vincular são muito grandes, né? Então exigem recursos computacionais muito, né, poderosos, né? E softwares que pudessem maximizar isso, né? Atualmente aqui no SIDAX a gente usa esse software chamado SIDAX RL, né? Que está divulgado na literatura, ele é acessível, está aberto, né? Para quem quiser usar. Nós estamos atualmente fazendo uma interface para facilitar os usuários da utilização deles, né? Mas ele é utilizável, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde do Brasil está usando o SIDAX RL, né? Nós damos cursos para eles, para grupos técnicos lá, para eles utilizarem o SIDAX. Eles vieram recentemente, por exemplo, um grupo aqui em Salvador para se conhecer mais, né, sobre a utilização do SIDAX. Então, mas existem outros software no mercado internacional, né, mesmo brasileiro existe, mas o SIDAX RL foi muito adaptado, né, a gente utiliza porque ele é muito eficiente, ele se mostrou ser, né, nós testamos, né, ele comparando com outros softwares existentes e ele se mostrou bem mais eficiente no contexto de utilização, né? Como eu falei antes, tem a questão legal, né, de privacidade dos dados, né? Nós temos uma lei, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que vocês, claro, discutem aí, o IBGE, e
uma referência maior é a GDPR, que é uma General Data Protection Regulation europeu, que foi antes da nossa lei, né, e que de alguma forma serviu de referência para a nossa lei, né, e que guiam dá os elementos básicos, né, legais para a utilização dessas bases. Bem, então, o SIDAX, nós temos um sistema de proteção de dados muito grande, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas nós temos uma sala segura extremamente complexa, com a governança muito complexa, né? de acesso a ela, né? De como manipular os dados internamente, né? Esses dados nos são cedidos, né, pelo Ministério da Saúde, MDS, né, identificados, né, e eles são manipulados nessa área segura, né, e depois de vinculados, eles são anonimizados e vão para uma outra área, onde os analistas, quem faz, né, quem tem suas hipóteses, os pesquisadores e outros, né, vão fazer suas análises, mas tudo isso é feito dentro do SIDAX, né? Então, nós não temos nenhuma base, mesmo desidentificada, que saia do SIDAX. Mas que bases são essas? Repare, nós trabalhamos com as bases originais, eventualmente, mas o grande diferencial que tem sido construído são duas coortes, né? A coorte de 100 milhões de brasileiros e a coorte de nascimento do SIDAX. Né? Coortes são grandes estudos, né, de segmento de população, que quando se usa dados primários, né, você pode fazer isso com algumas centenas, alguns milhares de pessoas, né? Mas jamais ir na casa do milhão, né, dados os custos que seriam fazer uma coisa dessa, né? Então, como a gente usa os dados, né, administrativos, nós podemos construir essa coorte que nós chamamos de 100 milhões de brasileiros, que hoje, na verdade, já está com 130 milhões de pessoas, né? E com ele é basicamente uma coorte dinâmica, né? Em que o baseline dessa coorte é o cadastro único, né? Que todo mundo, eu acredito que conheça, né? Que é um documento, é um formulário que quem aplica para qualquer programa de proteção social no Brasil tem que completar o cadastro único, né? Em geral, são as pessoas mais pobres da população, né? Que pedem o cadastro, principalmente o Bolsa Família, mas outros programas sociais, né? E com isso a gente tem, claro, essa coorte é uma coorte do componente mais pobre da população brasileira, né? E nós não temos a outra metade, né? Ou pouco menos da metade, mas a outra parte da população, que essa está guardada no censo, né? Quer dizer, quem tem as informações sobre essa outra metade é o censo demográfico brasileiro, né? Que está sob a guarda e a responsabilidade do IBGE, né? O cadastro único é um formulário muito rico, né? Paulo é um especialista em cadastro único, ele participou do desenvolvimento disso tudo, é um fantástico, né, instrumento de coleta de informação sobre a população brasileira, trouxe uma série de informações que nem o censo produzia ainda, né? Como, por exemplo, a classificação, né, dos indivíduos que compõem o complexo tecido social da população brasileira, né? Então, nós já, há muito tempo, se tem informações no cadastro único sobre se o indivíduo é indígena, quilombola, se é da agricultura familiar, da ribeirinho. Então, você tem uma série de elementos, né, complexos na sociedade que o cadastro único tem. Isso vai ter uma importância grande, porque alguns estudos vai permitir estudos, né, que não seria possível, né, com outras bases de dados. E a esse baseline é vinculado dados, né, diversos, né? Aqui é uma parte dos dados que estão vinculados, sejam dados da saúde, né, como dados de nascimento, dados de hospitalização, dados de nutrição,
né? Nós temos uma imensa base de informações sobre o Estado Nacional de Crianças, né? Dados seriados sobre nutrição, o Estado Nacional de Crianças, o SINAM, né, que registra doenças infecciosas e outros registros, o SIM, que é o registro de óbitos, né, do país. E outros dados, né? No nosso caso, a gente teve muito interesse, numa parte do SIDAX, né, de estudar o impacto de programas sociais, né? Vocês vão ver que isso foi inclusive foi a razão do nascimento do SIDAX, né? Em especial o Bolsa Família, mas existem outros, né, estudos em cursos ou concluídos, né? Enquanto que o mais importante são muito sobre o Bolsa Família, né, que os estudos sobre Bolsa Família nos possibilitou, né, investigar em grandes detalhes o impacto, né, que um programa de redução da pobreza tem sobre a saúde, né? Isso é uma questão histórica, né, as relações entre pobreza e saúde, mas existem muito poucas, né, evidências mais limitadas, né, de que os programas de redução da pobreza eles têm impacto na saúde. Então, esse é quando eu falo avaliação, né? Enquanto seja pesquisa avaliativa, mas é avaliação de efeitos de programas, né? Que tem sido um dos focos, né? Que nós temos dado no SIDAX. E, da mesma forma, nós temos o de nascimento do SIDAX, né, que hoje já está com 28 milhões de nascimentos, né, que ele tem por base a mesma coisa, o cadastro único e o SINASC, né, que é o dado de nascimento. Então, você tem o cadastro único, que dá uma série de informações sociais, e as condições de nascimento, né, da criança, que inclui, né, informações sobre a gestante, né? Então, isso você tem um quadro interessante sobre os eventos que antecederam ao parto, né? E isso, claro, dá uma possibilidade também de investigação, né, muito grande. Só para checar, vocês estão ouvindo? Pedro, está ouvindo? Alô? Sim, professor, Alô? ouvimos muito Tá bem. bom. É só Não, tá costume bom. nosso que a gente deixa, em geral, as perguntas e intervenções do pessoal para o Não, final. eu sei, mas às vezes desconecta e a gente fica falando e não Não, sabe se não, está. estamos Então, aqui Mari, muito. com essas coortes, né, a gente fez uma série uma agenda estratégica de pesquisa, e você vê, tem várias linhas de pesquisa, né, que são desenvolvidas a partir, muitas delas, e a grande parte delas, com os dados dessas coortes, né? Os determinantes sociais e ambientais de saúde. Eu vou apresentar depois. Atualmente, temos vários projetos avaliando impacto de políticas sociais, né? De políticas de saúde, né? Temos uma grande linha recente, né, sobre mudanças climáticas e saúde, né? Temos um grupo que trabalha com governança de dados, né, que toda discutindo e aprofundando essa questão de acesso e governança. Enfim, ele abriu possibilidade, né, de uma série de áreas, né, fossem exploradas numa coisa que hoje tem se chamado, né, uma ciência, um processo de produção de conhecimento centrado em dados, né? Isso é um termo já bastante usado em literaturas especializadas, né? Em que não é mais a coleta do dado, é a manipulação da forma tradicional, né, dos dados e de testar ou coletar os dados, mas é ter grandes bases de dados e eles se virem de referências, né, para o processo de produção do conhecimento, num processo que tem sido, como eu disse, denominado, né, produção de conhecimento ou ciência ou centrada em dados, né? Isso é muito interessante porque muda, né, todo o contexto, né, em que o processo de conhecimento é produzido, né? E você pode, né, manipular, né, dados diversos, né, num esforço de
produção de conhecimentos inovadores ou de avaliação, ou enfim, né? Quer dizer, ou seja, fazer uma ciência, né? E fazer ciência no sentido sofisticado do método e da aplicação do método científico. Só que essa ciência é muito vinculada aos acontecimentos, porque os dados, né, são extraídos das rotinas, né? Não são dados criados para pesquisa, são dados, né, que não são dados originalmente da pesquisa e que passam a ser utilizados para a pesquisa, né? Isso são mudanças importantes no processo de utilização de dados, né? Que eu acho que é importante, né, a gente discutir bastante isso, porque são mudanças conceituais, mudanças operacionais, né, no modus operandi de fazer, né, todo o processo científico, né, que quando você transfere, né, os métodos tradicionais para métodos, né, baseados em dados, né, já existentes, como os dados administrativos. Então, só dar alguns exemplos aqui do que a gente faz no SIDAX, né? Então, essas amostras, né, têm permitido, eu vou botar alguns trabalhos, citar sempre trabalhos publicados, para vocês verem, né, que o que nós fazemos, né, hoje tem grande aceitação internacional. A gente tem publicado nas revistas, né, mais importantes do mundo, né, o New England Journal of Medicine, o Lancet, né, o Nature, né? Então, são várias, né, revistas que aceitam isso como ciência, né, como produção de conhecimento, né? Então, é importante isso porque nos mostra, né, que é possível conhecer sobre a população e problemas e resolver problemas que existem utilizando essas bases de dados, né? Então, aqui alguns estudos, né? Por exemplo, o primeiro grupo que eu chamei é investigar dados para investigar eventos raros em saúde, né? Os métodos tradicionais de investigação, eles não permitem você identificar eventos raros, né? Suponha um evento que acontece 1 para 10 mil na população, né? Pode ser muito importante em termos da saúde, né? Mas para você detectar esse evento numa amostra normal de 50 mil pessoas, você vai ter 5 eventos nessa população, o que é muito pouco para você fazer qualquer inferência, né, maior sobre isso. Mas se você usa milhões de registros que estão, né, você pode capturar centenas desses eventos, né, mesmo eles sendo de baixa frequência, e concluir, analisar e fazer conclusões, né? Por exemplo, esse estudo aqui, o estudo da direita, é um estudo sobre a Zika, né? Que é uma doença que aconteceu, né? Uma epidemia que nós tivemos aqui em 2015, 2016, e que até hoje nós estudamos os efeitos de longo prazo da Zika, né? A partir dos registros do Ministério da Saúde, né? E isso está sendo, né, acompanhado, essa população, para ver aspectos diversos, né, no desenvolvimento, nos riscos que essa população tem. Mas o lado aqui à esquerda é um estudo sobre a dengue. Né? O dengue ele é uma doença também muito importante na nossa sociedade, muito mais frequente do que a Zika, né? E ele normalmente não é relacionado com efeitos, né, fetais, né, sobre o desenvolvimento fetal, e ele não é ligado a isso. Por quê? Porque ele acontece isso, ele tem o efeito dele, ele tem um efeito sobre o desenvolvimento fetal, mas é numa muito baixa frequência, diferente da Zika, né? A Zika, grande parte das mães, uma boa proporção das mães que tem infecção durante a gestação, o feto nasce com problemas ou tem problemas, né, do desenvolvimento fetal. A Zika, na dengue isso acontece muito mais raramente, mas acontece, né? Então esse estudo aqui à esquerda é exatamente sobre isso, né? Mostrando os efeitos da dengue, né, durante a gravidez, né, o que só pode ser feito com uma investigação, né, que tenha milhões de mães, né, para você extrair um evento que é raro, como o efeito da dengue na população.
Nós temos estudado muito questões, por exemplo, de contatos, né? Uma das coisas importantes em doenças infecciosas é o contato entre os indivíduos, né? E isso é uma das bases dos programas de controle, é controlar os contatos para que os indivíduos não contaminem, né, o seguinte, né? Então aqui você vê para a hanseníase. Hanseníase é uma doença importante no Brasil, né, ainda não é frequente, mas é muito importante pela, né, dimensão, por uma série de questões. Ela é uma doença socialmente importante, é disseminada pelo território nacional, enquanto esteja mais concentrada em algumas áreas, principalmente do norte, sudeste do Brasil. E ela existe não existe assim total clareza como se dá a transmissão da hanseníase, né? Que é a famosa lepra, né? Era conhecida como lepra, a hanseníase, dentro do domicílio, né? Como nós vinculamos dados do SIDAX, do SINASC, do SINAM, desculpe, das doenças infecciosas no Brasil, junto com o cadastro único, foi possível estudar, né, com muito mais detalhes os processos de transmissão, né, da Zika, da hanseníase, né? E é muito interessante porque vocês veem aqui que a transmissão domiciliar da hanseníase é de 613, mais de 600 por 100 mil habitantes ano. A média populacional, para vocês terem uma ideia de transmissão, é de 10 por 100 mil. Né? A incidência é de 10 por 100 mil. Num domicílio que teve um caso de hanseníase, isso vai para 600 por 100 mil, é 60 vezes maior, né, do que a média. Então, esses são conhecimentos que não estavam disponíveis, né, na literatura claramente e que estudos desse tipo trouxeram. A mesma coisa com contatos domiciliares e tuberculose, né, que é uma coisa similar, em um pouco menor escala do que a hanseníase, mas também com intensa transmissão, né, da tuberculose, né, dentro do domicílio. Isso você só faz também isso, você vincula os dados para saber que um caso, e na medida que você tem os casos vinculados, você sabe que um caso posterior era do mesmo domicílio que foi o caso anterior, né? Então, você imagine isso em estudos empíricos normais, né, que você coleta os dados, fazer estudos desse tipo são praticamente, né, impossíveis, né? Então, a tuberculose a transmissão é 16 vezes maior, né, intradomiciliar do que a transmissão, né, populacional, né? Ela é 16 vezes maior quando há um caso dentro do domicílio. Dados para investigar os determinantes sociais da saúde, né? Tem uma série de estudos, né, sobre diversos aspectos dos determinantes sociais da saúde, mas eu queria chamar a atenção, né, o cadastro único, como eu falei, tem uma classificação étnico-racial da população brasileira muito mais rica, né, que o censo de 2022, né, ele enriqueceu muito isso, vai estar trazendo muita novas informações, mas tradicionalmente o censo era muito mais restrito nessa informação. E vinculando os dados de saúde com dados do cadastro único, né, é possível fazer estudos como esse, né, como, por exemplo, a mortalidade, né, entre os indígenas brasileiros. Você vê essa linha azul aqui, as crianças indígenas, né, que tem uma mortalidade até 5 anos, aqui a mortalidade é até 5 anos, né, 3 vezes maior, 2 vezes e meia, 3 vezes maior do que a média, né, populacional. Você vê aqui o vermelho é a população as mães negras de crianças, né, e aqui as indígenas, né, a população negra tem uma taxa maior do que as brancas, né, mas os indígenas que realmente chamam a atenção, né, por seu diferencial. Né? Da mesma forma, né, aqui e permite ver coisas incríveis, assim, que não visíveis, né? A diarreia infantil e a desnutrição são eventos raros hoje na população brasileira, né? Em média, quando você pega a estatística geral, é muito baixa um óbito, né? A frequência de óbitos por desnutrição
ou por diarreia é muito baixo, né? Já foi muito alto no passado, hoje é muito baixo, dado uma série de desenvolvimentos, né, que aconteceram na sociedade brasileira. Mas quando você vai para os indígenas, ele tem uma taxa de morte por diarreia, de nutrição 16 vezes maior do que a média populacional brasileira e 14 vezes maior para a diarreia, né? Então você vê ou você visualiza, né, coisas que não eram ou não é possível de ser vista, né, nas estatísticas normais que são produzidas, né, a mesma forma, uma análise das trajetórias de crescimento do brasileiro, né? Eu vou passar aqui, né? Essas diferenças de grupos populacionais, né? Vinculando dados do Cadastro Único, dados do SINASC e dados do crescimento da população, né? É possível hoje estimar uma série de curvas aqui. Alguns de vocês podem ser especialistas em dados de nutrição, são dados que exigem uma certa especialidade para manipular esses dados, mas, resumindo aqui essas várias coisas, né, um achado extremamente importante é que as crianças indígenas, hoje, eles têm 3,3 centímetros menos do que as crianças brancas brasileiras, né? Então, você vê o déficit, né? Isso é uma coisa muito grande, né? Eu diria para você, né, você pensar que a criança, né, tá desenvolvendo 3,3 centímetros a menos do que a outra em média, né, por, né, deficiências diversas, né, frequência de doenças, desnutrição e outras coisas, né, falta de alimento mesmo, né, eles estão 3,3 centímetros mais baixos, né, do que os baixos. Então, há uma possibilidade de você ver, na medida que você tenha dados, você vê em detalhes, né, certos elementos que não é possível, né, e são dados que não existiam dentro da sociedade brasileira, são informações que não existiam, né? Se sabe, né, a crise Yanomami recente, né, escalou esse problema dos indígenas, né, mas nisso se conhecia com detalhes. Tinha alguns inquéritos feitos com desnutrição, mostrando que as crianças indígenas têm frequência alta de nutrição, mas nunca se comparou, né, a população indígena com a referência da população não indígena de forma clara, né, para poder fazer comparações, né? Bem, uma série de estudos que avaliam o impacto dos programas sociais na população, né? Eu vou apresentar aqui, focar mais no Bolsa Família, porque o Bolsa Família tem o que a gente estudou mais durante o tempo e tem uma série de resultados importantes, né? O, 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 o nosso interesse, né, além da ideia de avaliar o efeito do Bolsa Família, na verdade, entender como a redução da pobreza tem impacto na saúde, né? Como eu falei antes, a gente tem muita evidência, desde o século XIX, que as condições de saúde entre os mais pobres é pior, né, do que entre outros grupos da sociedade, menos vulneráveis da sociedade. Mas existem poucas evidências para saber se as políticas que reduzem a pobreza, né, qual o nível de impacto que eles têm sobre a saúde da população. Então, isso tem sido um objetivo que a gente tem seguido, né, em várias investigações, né, e graças aos dados que existem no Brasil, né, e à qualidade dos registros, né, tem sido possível, né, estudar com algum detalhe, né? Só para dizer, eu não vou entrar aqui em outras oportunidades, podemos discutir, mas a gente usa métodos, né, de comparação, né, entre dentro da coorte, grupos expostos e grupos não expostos, né, e usa métodos como de score de propensão e outros métodos, né, e os avanços de dobramento do score de propensão tem sido, né, um dos métodos que nós temos utilizados, né, com maior frequência. Então, vocês veem aqui o efeito do Bolsa Família na mortalidade infantil, né? Na mortalidade de menores de 5 anos, né? Então, você vê que há um impacto de 17%, né? Reduzindo a mortalidade de menores de 5 anos. E esse impacto, você pode decompor esse impacto, né?
se você forem ver com detalhes os resultados desse estudo, né? Então, as mães negras têm impacto maior, nos municípios mais pobres, o impacto é maior, né? Então, uma série de coisas foram feitas, né? Subanálises ou estratificações, o que não seria possível com pequenos números, né? Então, só grandes números que dariam essa possibilidade, né, de investigações desse tipo. Então, há uma possibilidade de decompor e estratificar os resultados, né? Então, aqui um outro resultado, né, sobre nascimentos pré-termos, né? O efeito é da ordem de 30%, né, na redução de pré-termos, né? Então, aqui tá o resultado. E também esse efeito, né, é maior em mães que pode-se estratificar, né, grupos de mães para estudar, né, com mais detalhes esses programas. Por exemplo, os municípios que têm uma melhor gestão e manejo do Bolsa Família, eles têm um efeito maior, né, é mais efetivo o programa, né, em termos de resultados. Então, coisa desse tipo também está na análise. Aqui efeito sobre a mortalidade materna, né? Então, vocês veem 18%, né, de efeito sobre a mortalidade materna. A mortalidade materna é uma das questões mais complexas no campo da saúde. O Brasil não tem conseguido, né, grandes políticas, né? Mas você vê um programa social tem contribuído, né, de maneira marcante, né, para amenizar, pelo menos, né, a questão da mortalidade materna, né? Sobre HIV, AIDS, né, um estudo mais recente que saiu, né, mostrando impactos na incidência e na mortalidade, né, da ordem de 40%, não é pequena a magnitude do efeito, né? E esse efeito é maior, né, nas populações mais pobres, né? Então, que é aquela que se beneficia mais relativamente, né, com a recepção do Bolsa Família, e a efetividade do programa, né, se mostra maior, né, entre esse grupo mais vulneráveis entre os vulneráveis. Na tuberculose também, você vê, ele tem um efeito importante na tuberculose, esse estudo está sendo publicado, mas ainda não está publicado, mas mostrando efeitos da ordem também de 40%, né, sobre a incidência de tuberculose. Um grande efeito é sobre o suicídio, né, que ultrapassa 50%. Né? A redução do suicídio é um dos maiores expressão, né, dos dramas humanos, é o ato do indivíduo tirar a vida, né? E você vê o efeito que um programa de a redução da pobreza traz sobre a incidência desse evento, né? Então, é uma coisa realmente, isso tem chamado a atenção, né? A colega que liderou esse programa, né, ela tem recebido convite de várias partes do mundo, vários eventos. Recentemente, ela teve na OEA, que tem um programa sobre suicídio para apresentar esses resultados, né? Então, há um interesse imenso sobre essa questão. Bem, nós temos estudos, eu não vou mais entrar aqui em detalhes, né, para tempo, sobre impacto da atenção primária à saúde, né, que está sendo feito. Esse meta e vinculação de dados, né, foi importantíssimo, né, no período da Covid, para avaliar a efetividade das vacinas, né, que o Brasil usou 4 vacinas e foi aqui no SIDAX, nós fomos um dos epicentros de avaliação de vacina internacionalmente, né? A mídia brasileira não deu muito isso, porque, né, aqui no Nordeste era fora do eixo central, né? Mas vocês veem pelas publicações, né, em grandes revistas, alimentou muito as decisões da Anvisa, né? O Ministério, na época, não tinha grandes interesses, mas a Anvisa, que estava, de alguma forma, né, tendo um papel importante usou muito essas informações, né, da efetividade, né, dos diversos tipos de vacinas brasileiras, né, sobre a coisa. Bem, eu vou passar isso aqui, mas é só para dizer que, além disso que nós fazemos com a coorte,
o SIDAC tem desenvolvido, usando dados do IBGE, né, os dados do setor censitários do IBGE, tem desenvolvido um índice de privação, né, nacional, né, que é bastante interessante, porque ele pode ser usado a nível setor censitário ou a nível de município, o mesmo índice, e ele está construído para todo o Brasil, né? Então, é o primeiro índice, né, assim, que mede um pouco a privação material, né, na sociedade brasileira, que foi feito para todo o Brasil, né? Não tem outro, né? Porque os índices, por exemplo, do IPEA, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do IPEA, ele é municipal, né? E esse índice ele é municipal, mas também ele é, né, pode ser aplicado a nível de setor censitário. Ele foi feito para o censo 2010 e nós estamos esperando os dados do censo 2022 para repetir, né, e produzir o índice para 2022, né? Então ele consegue mapear todo o Brasil, classificar, né, de uma forma mais padronizada do que outros índices que não estão disponíveis. Eu vou passar aqui, mas uma das coisas que nós estamos hoje no SIDAX, usando essas coortes, né, houve um grande interesse, há um grande interesse internacional de entender os processos climáticos de saúde, né? E o fato da gente ter coortes nacionais num país grande como o Brasil, né, com a diversidade ecológica, climática que tem o Brasil, chamou a atenção internacional que poderia ser um grande centro para estudar efeitos do clima, né? E isso nos permitiu acessar um recurso, né, que está nos fazendo construir o que a gente chama de SIDAX Clima, que é uma plataforma de dados climáticos, né? Que essa plataforma de dados climáticos, a ideia é interagir com os dados de saúde, né, permitindo criar um grande, né, sim, diria, grande referência, né, nos estudos entre exposições climáticas, né, e principalmente os processos de mudanças climáticas que estão ocorrendo, né, e os efeitos sobre a saúde, né? Então, aquilo, eu volto a uma questão metodológica, né, que talvez interesse a vocês. Um dos pontos, né, levantados é que a maioria dos estudos climáticos, quando eles são feitos, porque, né, os estudos com dados primários, em geral, não têm números ou poder suficiente para estudar, né, uma diversidade, né, diversidades climáticas, né, que são espacialmente muito difusas, né? Ou alguns os estudos que usam dados de registro, né, eles usam normalmente dados de séries temporais ou dados seccionais, né? Então, há muito pouca experiência usando dados de coorte, né? Então, esse foi um dos grandes coisas para a gente ser competitivo, né? E conseguir esse recurso que está nos permitindo construir, né? O SIDAX Clima, né? Que é uma nova recurso que a gente já está começando a utilizar, a gente começou no ano passado, né? E que está colocando, né, uma série de dados climáticos, né, isso vindo de mais diversas fontes, né, de registros do IMET, de registro do CEMADEM, né, do INPE e de outras fontes internacionais, né, dos grandes, né, modelos de análise internacionais e de satélite e tal, né, criando uma grande base de dados climáticas, né? Nós estamos com um pequeno grupo de meteorologistas e geógrafos e tal que estão dando a construção, né, a base de construção disso, para que a gente possa associar ou estudar, né, efeitos de desastre, efeitos de aumentos de temperatura e outros efeitos de secas, né, sobre a saúde da população no curto, médio e longo prazo, né? Essa é a nossa ideia, né, de ter um grande centro de referência para estudos de efeitos climáticos, né, sobre a saúde. Bem, eu vou passando aqui, né, só para dizer e para terminar, agora terminar mesmo, né, nesse esforço a gente tem mantido muito contato internacional, né, essa coisa de dados, ela gera, né, tem uma grande movimentação internacional, mas, por outro lado, os dados é uma propriedade nacional, né, mesmo com a lei de proteção de dados e tal. Então, exige hoje dois grandes movimentos que eu chamaria atenção, né?
Uma de padronização dos dados para serem, né, dados de diversos contextos, né, poderem ser utilizados com propósitos comuns, né, como esses dados não podem migrar, né, o que se denomina de análises federadas, né, que é você analisar o dado, eu poder analisar o dado aqui e o colega no Paquistão, né, poder analisar o dado dele no Paquistão e depois nós, né, fazemos meta-análises, né, ou meta-sínteses das análises feitas em diferentes contextos, né? Isso tem sido genericamente denominado de análises federadas, né? E a padronização dos dados é outro esforço, né, que tem vários, né, várias coisas e vários movimentos nessa direção, né? Genericamente, alguns chamam de interoperabilidade, né, tornar os dados interoperáveis, mas tem uma coisa intrínseca dos dados que é a homogeneização desses dados, né, para que eles falem de uma maneira mais coordenada, né? Porque às vezes a forma de coletar o dado num contexto é diferente de outro contexto e como você tornar, né, esses dados comuns. Então, esses são interesses que também a gente tem tido, né, de dialogar e às vezes eventualmente colaborar com alguns colegas de outras, né, instituições, como por exemplo a África do Sul. Nós temos projetos com colegas da África do Sul, temos projetos com colegas do Paquistão, né? Temos muita colaboração com colegas na Inglaterra, né? Exatamente para essa troca de experiência, porque a compreensão do dado não é só um problema nacional, né? É um problema internacional. E no campo da saúde, tem movimentos, né, e necessidades, às vezes, rapidamente se analisar dados, né, de vários contextos, né, como, por exemplo, nos períodos das epidemias, ou na prevenção de pandemias, ou outras coisas, né, que precisa de que esses dados estejam disponíveis, né, para serem analisados, né, coetaneamente. Então, era isso aí que eu queria apresentar. Né? Então, eu diria para concluir, né, que a experiência do SIDAX, né, permite demonstrar que o uso vinculado de bancos de dados administrativos, sociais e de saúde para pesquisa e avaliação é uma ferramenta única, né, que melhora, né, a compreensão dos problemas de saúde da população brasileira, né, e evidentemente contribui, né, para o entendimento complexo desses problemas e, evidentemente, para qualificar melhor, né, políticas públicas direcionadas, né, para a solução desses problemas e mesmo avaliação dessas políticas na medida que essas políticas sejam eventualmente implementadas. Bem, obrigado. Eu acho que eu falei demais. De maneira nenhuma, professor. Eu falei quase 1 hora, então eu já estou. Tá Senão não perfeito, tem tempo para debate. tá perfeito. Muito obrigado. Eu vou pedir ao senhor a gentileza, se for possível, depois de compartilhar os slides que o senhor nos Claro, mostrou claro, eu para mando sim, eu mando benefício fazer. dos alunos, tá? Tá É, certo. nós temos, colegas, algum tempo, não um tempo demasiado longo, para ouvir perguntas, comentários, de vocês. Por favor, quem quiser se manifestar, levanta a mãozinha aqui e eu dou a palavra, você abre o microfone, por favor. Enquanto vocês pensam nas suas perguntas, vou fazer a primeira aqui ao professor, para a gente aquecer os trabalhos. Algo, professor, que o senhor mencionou e que me deixou bastante motivado pelo tema, é a questão da mudança de paradigma quando o senhor encara a ciência tendo um dado já produzido disponível e não um dado que vai ser produzido para atender um propósito de pesquisa específico. Essa é uma mudança de paradigma importante nesse ambiente da ciência centrada em dados, e eu gostaria de saber se o senhor pode explorar um pouquinho mais isso. Que cuidados um Isso pesquisador precisa ter para fazer bom uso daquilo que a gente hoje tem podido produzir como a experiência riquíssima que o senhor nos relatou. repare, isso aconteceu muito com a genômica, né? A genética, né?
A genética, há alguns anos atrás, era uma ciência de laboratório, né? O geneticista manipulava ali o genoma humano, fazia coisas, reações e pererê e tal. Com a genômica, né, que foi a possibilidade de você quebrar o gene humano, né? E isso mudou totalmente. A genética para a genômica é essa mudança radical, né, de uma ciência de laboratório, né, para uma ciência computacional em sílico, né? Ela é uma mudança, é a primeira grande mudança no campo, pelo menos da saúde, né, que acontece na genômica, né? O uso das grandes bases de dados, elas têm acontece na genômica, né? Por quê? Porque na tradição da pesquisa, né, a pesquisa empírica, né, na saúde é bem típica, né, fez em outras áreas, o pesquisador é o dono do dado, né? Ele ele coleta seu dado e ele bota seu dado no seu hoje no microcomputador, antes era em livros e tal, né, que ele tinha lá escrito, hoje nos microcomputadores, principalmente, e que ele pode manipular o seu dado. O dado é dele, é quase que uma propriedade, que é o dado, né? É meu dado, é meu. Isso é comum nos meios científicos você falar. Quando você tem uma ciência, né? Por exemplo, o SIDAC, nós tivemos essa experiência em que o pesquisador não é mais dono do dado, ele vai acessar um dado e que tem regras, né? Tem regras de proteção, de privacidade, de tal, para ele conseguir o dado, ele assina documentos, né, que garante a ele, vai preservar, vai proteger, né, além de todos os cuidados físicos né, é, que são tomados, ele assina também, tá, um compromisso moral do pesquisador que vai usar o dado. Então, tudo isso são mudanças, né, de relações do pesquisador com o objeto de pesquisa dele, né? Ele tem que se relacionar com curadores, com pessoas que vão dizer, olha, isso aqui você não pode, porque isso pode quebrar a privacidade do dado, né? Então, você não, esse dado aqui não é possível lhe ceder, porque vai quebrar, pode quebrar a privacidade. Nós podemos dar dessa forma. Então, há um diálogo, né, do pesquisador até ele conseguir a base com a qual ele vai testar a hipótese dele, tá certo? Então, esse é um processo de mudança e aquela base não pertence a ele, né? Ele vai usar durante um tempo, vai testar suas hipóteses, mas ele nunca, em nenhum momento, ele vai ser dono do dado. O dado não é meu, né? Então, isso são mudanças culturais muito grandes no campo científico, né? Que precisam ser entendidas, né? E precisam ser cuidadas, né? Tem sido uma das coisas que a gente tem desenvolvido no SIDAC, né? É exatamente esse aprendizado, né, com gerações mais jovens, né, com pós-docs e tal, com esse cuidado deles aprenderem, né, esse processo de manipulação desses dados. Eles podem produzir o conhecimento, eles podem testar as hipóteses, né? Eles podem fazer ciência de boa qualidade. Agora, o dado vai ser sempre, né? Ele vai ter que estabelecer uma relação, né, com a interface que vai estar entre ele e o dado, que são pessoas que controlam esses dados e que vão, né, definir, né, com ele aquilo que é possível acessar. Então, essas são mudanças, exemplos, né, de mudanças culturais importantes, né, que acontecem. E, claro, outras mudanças, porque você tem todo aquilo que eu falei antes, né, a possibilidade de trabalhar com dados numa escala que não é possível com os dados empíricos tradicionais, né? Então, trabalhar com 100 milhões, 130 milhões de pessoas é uma mudança imensa, né? E, claro, isso gera outros tipos de mudança, por exemplo, a operação disso, né? Antes, até pouco tempo, as pesquisas tradicionais, eu trabalho num computador, num microcomputador, né? Mas essas bases de dados extraídas para análise, ele precisa trabalhar em grandes servidores, né? E, claro, tem todo também uma mudança de relação, né? Não vai ser mais meu microcomputador, vai ser um servidor que tem regras de utilização, né? Por exemplo, no SIDAC, a gente tem regras estritas
né, não é possível dar download de dados, né? Ninguém tem acesso à base de dados. A base de dados é transferida, é colocada à disposição do pesquisador, mas ele jamais vai ter, vai baixar aquela base de dados, né? Então, através de VPNs, ele pode trabalhar com essas bases em qualquer ponto do mundo, inclusive, né? Tem colegas que estão em Harvard ou na Inglaterra que trabalham com essas bases de dados aqui em Minas Gerais, né, ou em São Paulo, aqui mesmo em Salvador, né, que trabalham com essas bases de dados sem nenhum problema, tem todo um processo, claro, de acesso, de códigos e tal de acesso, mas ele não é proprietário, ele não pode em nenhum momento baixar nenhum desses dados. Esses dados são manipuláveis por ele, ele pode, né, fazer os testes, as correlações, usar os métodos que ele decidiu usar, né, com os recursos computacionais disponíveis, mas ele não é proprietário do dado, ele não pode dar nem mesmo download do dado. Então, esses são mudanças, né, de cultura, que é normal, vou dizer, para quem está no IBGE, mas no mundo científico não é normal. No mundo científico, o indivíduo coleta seu dado e ele é o proprietário do dado que ele coletou, porque ele é responsável, né, por aquele dado e ele é o dono do dado, né? Então, essa é uma mudança complexa e também o ambiente que ele vai precisar para trabalhar, né, que voltou a ser as grandes servidores e os grandes, quer dizer, precisa de recursos computacionais. E aí tem também as questões dos testes, dos métodos estatísticos, dos métodos, né, dos efeitos que o linkage tem, né, porque o linkage ele gera vieses, né, quem trabalha em processos analíticos sabe, né, que um dos grandes problemas de análise de dados são vieses, né, que são gerados, né, o IBGE tem uma tradição amostral muito grande, que é exatamente para evitar, né, as amostras, para evitar vieses, né, que são normalmente gerados se não houver cuidados, né, muito rigorosos. Então, a questão de linkage, então nós temos aqui um grupo que trabalha com linkage de dados, está fazendo estudos sobre enviesamento de dados, né, riscos e tal de vieses, para entender mais, né, como é que que problemas tem, já que não é 100%. A gente nunca consegue fazer o linkage perfeito, né? Tem sempre imperfeições e, claro, como pesquisadores, a gente tenta entender, né, como essas imperfeições trouxeram efeitos nas nossas inferências, nos nossos resultados. Então, esses são todo um conjunto novo de problemas, né, que, claro, que nós temos, né, e que precisam ser discutidos. Muito obrigado. O colega Mauro pergunta aqui no chat se na agenda estratégica de pesquisa dos senhores no SIDAX há algum campo para a relação entre saúde e grandes projetos. Por grandes projetos, entendo aí talvez uma construção de hidrelétrica ou coisa dessa natureza para servir de exemplo. E na sequência, eu vou dar depois a palavra ao Paulo Januzzi. Mauro, se for esse o entendimento, por exemplo, nos estudos climáticos atualmente, a gente não está estudando, quer dizer, projetos, a gente estudou Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, tem projetos avaliando Minha Casa Minha Vida, avaliando o Programa Nacional de Cisternas, né? Nós estamos com um projeto agora, avaliando o projeto de cisternas em duas perspectivas. Uma é estudando o efeito sobre a saúde, e também como a cisterna é um fator mitigador de processos climáticos, né, de secas na região Nordeste, tentando ver se contribui para entender isso, se ele é um mitigador dos processos de seca, né? Então, se for esse o conceito, sim, é possível. Nós estamos estudando na nossa plataforma de clima, tem projetos para estudar os efeitos de grandes desastres nacionais, né? Tem uma das nossas colegas aqui que ela está estudando há anos atrás houve uma grande cheia aqui no sul da Bahia, né? Que atingiu mais de uma centena de municípios, né? Que teve efeitos muito grandes sobre a saúde.
Mas esses efeitos, né, tipicamente, eles são normalmente se vê o que aconteceu naquele momento, né? Há muito pouco investigação do que isso gerou, né, em cascata, né, em termos de econômicos e de saúde, né, que nos interessa mais. Mas essa colega é economista, ela está fazendo a tese de doutorado dela em economia e ela está estudando o efeito de uma grande enchente nacional usando essas bases de dados do SIDAX e usando a plataforma de informações climáticas. Então, há possível, né, é possível, né, nós começamos o SIDAX com algumas questões, mas houve um crescimento imenso e novas questões foram surgindo, né? E outras não consegue resolver porque a gente não consegue os dados que, por exemplo, o INEP, né, a gente tem um grande interesse em dados educacionais, né? A gente tem uma série de projetos que quer estudar os efeitos, né, do desenvolvimento infantil na educação, e que as fontes do INEP seria, mas a gente nunca conseguiu, né? Já fez ofícios para o INEP e tal, nunca conseguiu que o INEP nos desse uma resposta convincente, ou nunca disse não, mas nunca também respondeu. Então, são coisas desse tipo, né, que tem limites, que é o acesso aos dados, eu não discuti aqui, mas nós conseguimos acesso a alguns dados, mas não todos que nós desejaríamos, né? Mas há uma possibilidade grande de acessar, né, e de buscar, né, e de testar novas hipóteses, é possível. Como eu disse, o SIDAX é um programa, né, de investigação, de desenvolvimento, mas muito focado em saúde, né? Vocês estão vendo que tudo que eu aprendi, eu sou médico, né, epidemiologista, e a nosso foco, a Fiocruz é um órgão de saúde, mas a possibilidade, quando a gente olha no cenário internacional de linkagem de dados, é lógico que outros campos e outras áreas e outras questões têm usado os métodos de linkagem para estudar uma série de coisas. E grandes projetos é possível, né? Tá bom. Sem ficar claro para mim o que são grandes projetos, mas supondo que são grandes iniciativas que podem ser estudadas. Se há efeitos, né, que podem ser investigados, se pode usar os dados da coorte para investigar. Perfeito, professor. Muito obrigado. Paulo, pode abrir seu microfone? Tá, estão me ouvindo? Sim, Tá, sim, Paulo. Ah, tá. Maurício, então, olha, excelente apresentação. Eu já assisti a sua apresentação outras vezes e não me canso de assistir porque você sempre traz as novidades do projeto, né? O projeto é um projeto de pesquisa, de investigação muito dinâmico, né? Então tem sempre muitas outras aplicações assim muito originais e também você sempre explora um aspecto como você explorou aqui, a discussão de, vamos dizer assim, uma perspectiva epistemológica, né, da produção de conhecimento. Então, sempre um grande aprendizado aqui ouvido. Eu tinha aqui 4 perguntas, mas eu não vou fazer porque, né, eventualmente tem problema da sua agenda, mas eu queria fazer 2 perguntas assim mais instrumentais, né? A primeira tem a ver aqui com os nossos alunos, que é a possibilidade deles poderem eventualmente usarem, né, plataforma para algum projeto de pesquisa deles. Então, só você falar um pouquinho sobre isso. O outro que também está relacionado, a possibilidade, se você já tem algum acordo com alguns outros programas de pós-graduação, né, além da Fiocruz e algumas outras universidades, se você tiver um modelo, né, para nós seria muito interessante. E em terceiro, esse RL, né, essa linguagem que vocês desenvolveram, se ela pode ser usada para integrar ou, vamos assim, fazer exercício de integração de outras bases de dados que não sejam o cadastro. Por exemplo, uma experiência de não necessariamente o URL, mas toda a expertise de vocês acumulada na integração de dados, pensando num eventual projeto de linkage dos censos, né, demográficos, do 22 com o 2010, com
o 2000, e, enfim, comentar um. Bom, essa pergunta já tomaria todo o tempo que você teria aí para expor. Mas, enfim, acho que não precisa responder todas, mas eu acho que isso só mostra o potencial aí do É. projeto, né? A originalidade, a necessidade mesmo, né? De programas de pós-graduação como o nosso e tantos outros, né? Terem também assim, essa possibilidade de se valer dessa plataforma para os estudos. Oi, Paulo. Obrigado aí pelas questões, eu acho todas importantes, né? Eu vou começar pela terceira do URL, que é mais fácil. Sim, o URL pode ser usado, ele é um software, né? Claro que talvez para algumas questões ele possa adaptar, ele é a fonte aberta, né? Então pode ser adaptado, né? Não há nenhum problema. É claro que ele foi muito adaptado para nossos objetivos, mas ele tem princípios, né, gerais que podem ser usadas. Eu acredito, eu não sou especialista em softwares, né, mas pode ser usado para outras situações. Ele tem fonte aberta, está lá, né, disponível, né? Então qualquer pessoa que queira usar, não se adapte bem, ele pode ser adequado, né, ou mudar algumas coisas para que adapte ele a outras validades. Eu acho que o princípio geral de vinculação está nele, contido, né, e pode ser facilmente adaptado, né? Mas se você tiver interesse no futuro, tem um menino que trabalha, que é professor aqui da UFBA, ele é especialista em computação e tem familiaridade com o SIDAX RL, aí alguém qualificado para fazer uma discussão mais técnica sobre isso, tá certo? Mas está disponível e está aberto para usar. Eu mostrei ali a publicação, existe uma publicação avaliando a performance do SIDAX RL e ele pode ser, claro, utilizado. Inclusive, a gente que tem interesse que use até para todo software precisa ser. Nós estamos querendo que ele tem uma modernização, né, tá? Porque vai surgindo tecnologias novas, né, que modernizam, né, um software, né? Porque um componente muito grande do nosso processo computacional é o linkage de dados. Porque você imaginar, você vincular 100 milhões com os óbitos no Brasil são 20 milhões, né? 1 milhão e 200 mil óbitos por ano. Quer dizer, 20 anos de óbitos são 24 milhões de óbitos. 100 milhões com 24 milhões é um processo consome muito recurso computacional e por mais ágil que seja, é um processo que leva tempo. Então, a gente está sempre atrás de formas e desejo, pelo menos, de que ele seja utilizado. Então, esse processo evolui, né? Surgem novos recursos, por exemplo, o SIDAX-RL usa o Elasticsearch, né? Que é um processo que é usado em sistemas de busca de diversos outros sistemas, mas essas coisas vão evoluindo. Então, a gente está sempre pensando em evolução. Então, se você tiver interesse, enfim, né? Eu acredito que não é você o especialista, mais um especialista aí do seu grupo, discutir aqui com um especialista daqui, eles poderiam até pensar sobre inovações e avançar, né, no SIDAX RL, ou ajustar o SIDAX RL para novos propósitos, está certo? Bem, sobre a possibilidade de utilização, nós temos todo interesse, Paulo, só temos, assim, temos limitações, porque, rapaz, o SIDAX, nós somos da Fiocruz, mas é uma instituição mantida com soft money. Quem mantém o SIDAC são os projetos de pesquisa que nós temos. Nós não temos orçamento da Fiocruz, tá certo? Nós temos os nossos projetos que mantêm o SIDAX. Então, a única coisa que eu colocaria na utilização, e como todo o processo in-house, né, é feito dentro de casa, isso tem custos operacionais, né? Então, era isso que a gente discute isso, né? Quer dizer, uma forma que a gente tem feito é fazer projetos associados, né? Gente do SIDAX interessado, outros, a gente busca financiamento, seja no CNPq, seja internacional, seja onde for,
né, para fazer projetos comuns que possa financiar, né, um conjunto de atividades de pesquisas em conjunto, né, porque em geral nós não, por exemplo, recursos computacionais, nós temos recursos de demanda, né, que à medida que vai demandando em novos projetos nós vamos comprando novos recursos computacionais para ir juntando em novos projetos, né? Mas, por exemplo, se é um projeto que se associa com um projeto que já está em curso, é muito mais simples, né? Se um doutorando vai fazer uma análise de um conjunto de dados que um grupo aqui já está analisando, isso ele pode entrar nesse grupo e fazer análise complementar. Isso é muito mais simples. Mas se quiser uma análise original, por exemplo, vincular uma nova base de dados, aí tem um processo bem mais complexo e mais duradouro, né? Então, o que eu sugeriria para doutorados, né, que fizesse tentasse ver o portfólio de questões, como, por exemplo, numa escola como a sua, as questões substantivas, às vezes, não são mais relevantes, mas questões metodológicas, isso pode ser muito interessante, né, para complementar certas coisas que estão em desenvolvimento, né? Alguém propor um desenvolvimento metodológico numa área ou numa coisa que está sendo feito já, estudo substantivo sobre aquela questão, né? Então, é para explorar, tá certo? Eu acho que precisaria de uma conversa, mas nós temos todo interesse. Nós somos um centro de pesquisa aberto, né? Temos como eu falei antes, a gente tem treinado aqui um grupo atualmente nós temos 38 pós-docs, né? Nos diversos projetos que rolam no SIDAX, né? Já concluíram muitos hoje estão em universidades no Brasil, universidades no exterior, muitos mantêm na rede do SIDAX, né? Eles continuam colaborando com o SIDAX, e é dessa forma que o centro tem se desenvolvido, né, e crescido, né? Agora, eu não, assim, teria que discutir, né, uma agenda de trabalho, de questões e tal, para a gente aprofundar. Podemos uma hora sentar com um grupo que você vê interessado da ENSE, né, e apresentar com mais detalhes, né, como a gente faz com alguns grupos que a gente interage, o que é que a gente faz, né? E a pessoa apresentar o que é que quer fazer e dessa forma, né, nascer programas de trabalho em comum, tá certo? Quanto à colaboração com as pós-graduações, sim, a gente tem, né, uma relação grande aqui na UFBA, né? Tem pesquisadores da UFBA que participam do SIDAX. Nós recebemos doutorando aqui, que estão orientandos aqui, que trabalham aqui no SIDAX. Eventualmente, doutorandos de outros, né, que fazem suas teses aqui no SIDAX, né? Então, nós temos uma colaboração grande com o grupo de demografia do Rio Grande do Norte, né? Temos desenvolvido muita coisa no campo de estimativas populacionais, que foi um dos problemas que surgiu aqui para a gente, né? E o Marcos, talvez você conheça o grupo lá, né? Que é um grupo pequeno, não é muita gente em demografia no Brasil. Então, nós temos uma colaboração formal com o Centro lá de Demografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? No sentido de aumentar essa colaboração e tal, e temos feito coisas em comum e publicações em comuns, né? Recentemente saiu um artigo sobre estimativas populacionais em pequenas áreas e tal, que era um dos problemas que a gente tinha aqui, e isso gerou toda uma análise, né, que foi importante. Então, essa possibilidade é lógico, né? Nós somos um grupo interessado em desenvolvimento, né? Então, nada mais do que jovem, do que novas ideias, do que novos, né, inputs para que essas ideias sejam desenvolvidas, né? O SIDAC tem crescido, né, dessa forma. Para você ter ideia, nós temos da Fiocruz 6 pessoas, né? 3 ou 4 trabalham efetivamente no SIDAX, né? Hoje nós temos 150 bolsistas, né, ou colaboradores, né, que interagem com o SIDAX, trabalham ou interagem com o SIDAX, e dessa forma é que a gente tem crescido, né, e tem sido possível, né, produzir esse tipo de conhecimento de forma dinâmica. Então, é claro, esse é um interesse grande, né, de aprender com vocês também, né?
porque a gente tem desafios que às vezes a gente não consegue equacionar. A gente tem alguns estatísticos aqui da universidade que colaboram conosco, né? Como tem duas professoras que colaboram mais diretamente, mas tem outros também que colaboram, né, em projetos específicos, né? Então, nós temos outros colegas estatísticos, um grupo de Glasgow, que nós trabalhamos muito na Universidade de Glasgow, que das pessoas sêniores é um estatístico, né? Então, nós temos essa colaborações intensas, né? E é lógico, é de nosso interesse, né, encontrar pontos em comuns com um grupo diverso que possam gerar, né, novas questões, enfim, e contribuir para o conhecimento que permita, porque a gente se entende como um grupo que quer formular e mostrar que o uso dessas bases integradas enriquece o país, enriquece em termos de conhecimento o país, né? E com os recursos que a gente tem, como eu falei, é basicamente soft money, né? Seja aqui alguma coisa do Ministério da Saúde, eventualmente do CNPq, e recursos internacionais. Por exemplo, esse projeto de clima é financiado pela Wellcome Trust, né? Que é uma fundação inglesa que financia muito pesquisa, dominantemente na Inglaterra, mas também internacionalmente, né? Então, a gente tem captações diversas, né, que permite que a gente opere, né, e que Perfeito. faça, né, e que cresça. Então, é uma conversa maior, se você tiver interesse, a gente pode ter todo interesse de fazer, se vocês quiserem nos visitar. Aqui estamos de marcar um seminário, né? Recentemente a gente tem aqui do nosso lado o Cimatec, né? Que é um centro de computação muito importante, né? É uma universidade tecnológica, hoje eles estão se transformando. E nós fizemos um grande evento com eles para exatamente a gente mostrar o que faz, eles mostrarem o que faz, e a gente está discutindo os pontos em comuns, né? Por exemplo, ele tem lá um grupo de climatologia. Então, nós temos, eles têm lá grupo que desenvolve softwares, né? Que tem interesse em nos ajudar a uma renovação do SIDAX-RL, né? Tem grupo de supercomputação que pode ajudar a você usar recursos, né? E eles têm interesses em algumas questões metodológicas nossas, né? Que eles querem, né, que seja transferido para eles. Então, coisa desse tipo, né, que é comum no meio acadêmico. Nós somos uma instituição pública, não tem nada fechado, não tem nada, né, que seja proprietária, né? Tudo é aberto, né? Então, o conhecimento, os softwares, tudo né, tá em acesso aberto. Então, nós temos todo interesse em colaborar, principalmente com outra instituição pública como a ENSE e o IBGE. Perfeito, Obrigado, professor. professor. Ótimo. Muito obrigado. No interesse da sua agenda, eu lembro que eu combinei com o senhor que a gente teria um Eu horário de posso ficar término. mais um pouquinho, É, assim, se você tiver interesse. Não há, porque temos o sim. meu voo atrasou um pouco, eu posso. Temos sim. Eu tenho aqui uma pergunta do colega Beto Jacinto, se a espacialização de dados é feita levando em conta informações dos endereços que tipicamente são disponibilizados nesses cadastros administrativos. Eu sei que é um nível de detalhe, se o senhor puder dar alguma pista, senão a gente Repare, pede para ele Beto, ver não, a posso sim, documentação. porque esse é um interesse, viu, Paulo? Talvez seja uma área que vocês tenham interesse. O Brasil, ele não tem um sistema de geolocalização automatizado, tá certo? Então, por exemplo, as bases nacionais, elas não são geolocalizadas automaticamente, né? Então, a gente criou um grupo aqui no SEDAX de geolocalização, que está vendo se consegue, né, desenvolver, inclusive utilizando o SIDAX-RL, porque o SIDAX-RL é um sistema de busca de. Né? Então, se nós tivermos acesso ao sistema de endereços do IBGE e localizar o endereço de uma pessoa, se a gente cruzar isso, fazer o linkage disso, a gente localiza essa pessoa, em teoria, né? Então, há um grupo aqui que está começando a trabalhar nisso. Nós contratamos um pessoal, um pequeno time, né? Tem um pessoal aqui da computação da universidade e tem outras pessoas, né? Que é
para tentar ver se desenvolve um sistema automático de geoqualificação. Mas não tem esse sistema, né? As grandes bases nacionais, eles são localizadas por município, né? E tem um endereço. Muitas delas têm endereço. Agora, esse endereço não localiza, né, geograficamente. Precisa desenvolver. Algumas pessoas têm feito alguns esforços assim em microestudos, mas em termos do uso das bases nacionais, né, precisaria de um esforço maior, né, de que a gente está chamando de geocodificação, né, dessas bases para que o indivíduo tenha a localização do seu setor censitário. O que a gente está querendo é, pelo menos, chegar a nível do setor censitário, que é uma unidade razoável, né, É. de localização. Né? Já seria uma microlocalização, né, principalmente para grandes cidades, municípios complexos, né, em que o dado municipal diz muito pouco sobre o que acontece, né, sobre aquele indivíduo. Mas isso é necessário, né? Isso É. são. Nós Tem não uma temos. novidade, professor, que o IBGE Diga. divulgou recentemente o Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, derivado do censo, e pela primeira vez ele, além dos endereços, ele contém coordenadas geográficas associadas aos Ótimo. Aí endereços. eu não sei se o pessoal está sabendo. Isso já está acessível para Público, está público? disponível em domínio Ah, você público manda já. o link, Pedro? Você pode me Mando, mandar o com link? certeza. Tá bom. Terminando aqui, Não, eu isso é mando. bom para esse grupo, porque esse grupo está sendo formado agora. Nós estamos Isso. contratando uma pessoa para dedicar full time nisso, né? E aí nós trabalhamos durante muito tempo com uma pessoa do IBGE que começou a fazer geolocalização, que era, como é o nome dele? Agora eu esqueci o nome dele. Ele fez, Paulo, a geolocalização do cadastro único. Ele era funcionário do IBGE, aposentou e continua trabalhando nisso. Eu não lembro o nome É, dele. Eu também não vou lembrar o nome, mas ele estava envolvido nessa compatibilização dos dados É, de mas a endereço gente com o depois. cadastro único. É, exatamente. A gente testou o método dele, consegue localizar uma parte, mas não todos, né? Tem uma parte grande que não é geolocalizado. O sistema de endereço no Brasil é muito complexo, né? E uhum, tal, mas exatamente, precisaria um desenvolvimento nisso. E isso isso. é uma coisa que, se a ENSE tiver interesse, a gente pode. É. A Eu já estou esse dando tarefa, viu, é para você. É o Paulo que vai responder. Eu vou comentar aqui uma pergunta da Alice. Eu creio que eu sei a resposta, mas é o senhor que vou passar a pergunta. Ela pergunta se há dados de alguma pesquisa amostral do IBGE que já tenha sido linkada com os dados da coorte. Ela menciona a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e a PENSE, que é a Pesquisa de Saúde do Escolar. Não, nunca, porque o IBGE não nos dá nenhuma identificação que permita a vinculação, entendeu? Então, Isso, isso é impossível, seria possível, era só ter alguma coisa que permitisse o linkage, mas não é, não tem, o IBGE não dá, né? Mesmo a PENSE, a PNS, que é o Programa Nacional de Saúde, a Débora Malta, que é uma das pesquisadoras que lidera esse programa, né, junto com a Célia Landman, da Fiocruz, elas não têm acesso a isso. Elas tentaram, mas o IBGE é muito restrito, né, em oferecer essas alternativas. Então, mas esse é isso que eu quero lançar aqui, gente. Não vamos pensar o que é que o SIDAX faz, né? É o que é possível ser feito. Eu acho que está se perdendo, né? Eu quero colocar aqui bem claro. Eu acho que não fazer isso é uma perda. Eu acho que hoje, né? Eu acho que o IBGE tem uma liderança mais, né? De vanguarda e tal. Eu acho que é lançar essas questões. Vai ter a conferência para a semana, né? É lançar essas questões. Precisa sair da zona de conforto e, né, operar. É o que a gente está tentando mostrar de forma modesta, né? E com os limites e sem ter, né, autorizações especiais, mas usando as referências legais que já existem, né? Agora, só é possível aquilo que nos dá acesso, né? O MDS nos deu acesso ao cadastro único, o
o Ministério da Saúde tem nos dado acesso a algumas bases de dados, né? Então, é aquilo que é possível ter acesso. O que não é possível, não. Agora, eu coloquei no início que isso, por exemplo, tem grupos hoje no mundo que defendem isso, que muitas. A utilização, não é só a vinculação do PNAD com que os dados administrativos podem ser usados, né, devidamente, pode substituir a necessidade de certas pesquisas, né? É o inverso até, né? Quer dizer, você não pode vincular em alguns momentos e com isso amplificar, porque em termos de pesquisa, repare, o que é que faz o linkage? É uma variável que, porque às vezes a falta de uma variável no seu banco de dados é uma tragédia, né? Eu digo, pô, eu tenho a variável V1, V2, V3, V4, mas faltou a V5, que é essencial para eu testar a minha hipótese, né? E a V5 está em outra base de dados. Então, eu vinculo para capturar essa informação, tá certo? Para usar a V5. Não é só para fazer vinculações, né? Mas para buscar as variáveis que compõem. Com isso, eu fertilizo minha base de dados e construo uma nova base de dados componente com a diversidade de variáveis muito maior, né? E com isso eu posso testar hipóteses cada vez mais sofisticadas, né? Que eu não poderia com as hipóteses que eu não tenho. Agora, e para isso precisa ter a vinculação, né? Isso são autorizações que são dados pelos controladores de dados, né? E, lógico, essa visão dos controladores de dados, né? E a visão da vinculação é uma coisa que tem que ser discutida nacionalmente, né? E Uhum. para interesse da sociedade, né? Eu estava falando, alguns censos já estão fazendo vinculação. O censo americano já faz vinculação. Ele tem grandes programas, por exemplo, na Universidade de Washington tem um centro de dados ligados que é financiado pelo censo americano, que eles fazem uma série de projetos e de testes e de desenvolvimento, né? E que inclui vinculações de dados com o censo, com dados do censo, né? Todo um centro montado na universidade para esse tipo de coisa. Na Inglaterra, a ONS, que eu acho que corresponde mais ou menos ao nosso IBGE, né? Ele faz muita vinculação. Então, na época do Covid, foi extremamente importante, né? Muito das novidades sobre Covid no mundo foi produzida pelo sistema de estatística da Inglaterra, né? A ONS, muitas vezes em associações com pesquisadores, com universidades e tal, para fazer esse tipo de coisa. Então, aí são concepções que estão surgindo, né? E que, evidentemente, eu acho que no momento que o IBGE está se repensando e se redefinindo, né? E toda a questão dos dados, né? E do valor que os dados têm para a sociedade, eu acho que essa questão né, é importante pensar. E não é uma questão de pesquisa no sentido, né, como se fosse uma coisa lá, pesquisa aqui e fazer o mundo do outro lado, né? É pesquisa e avaliação conjuntamente, né? Porque muitos dos métodos que são usados, né, para fazer as pesquisas de rotinas, o PNAD só é possível com uma estrutura amostral extremamente complexa que vem da investigação acadêmica, né? Quem desenvolveu todo o pensamento para desenvolver a amostra vem das investigações que chega, né, na possibilidade de fazer amostras complexas, né, desenhar amostras complexas. Então, quer dizer, esse é um processo de dupla linha, né, em que hoje muitos métodos de investigação podem ser usados, né, com a ampliação dos processos de vinculação, pode ser usado em rotinas, né, de vinculação e consequência dos dados. Eu falei aqui da avaliação das efetividades das vacinas, foi feita em conjunto com o Ministério da Saúde, né? A vinculação permitiu que a gente calculasse a efetividade das vacinas, né? Então, se vocês olharem as informações que foram produzidas aqui, é fantástico em termos de conhecer, né? Quer dizer, muitas decisões sobre a revacinação, sobre tal, foram produzidas aqui e eram necessárias, né? E são resultados da possibilidade de vincular dados, né? De vacinas, né? Com dados da ocorrência de Covid, né? Com isso,
você podia estudar se o indivíduo foi vacinado e estimar riscos de ocorrência, né, comparado com não vacinados. Então, quer dizer, são coisas desse tipo que precisam ser pensadas, né, sair desse boxe tradicional de pesquisa está de um lado e as rotinas e as grandes inquéritos estão do outro, né? Eu acho que pensar isso fora dessa caixa, né, pensar abertamente que são coisas que se complementam, né? E o rigor das avaliações, dos estudos e tal, isso é uma tradição da investigação que se retroalimenta, né, nesses novos projetos centrados em dados. Perfeito, professor. Na ENSE, nós temos colegas que trabalham com a temática da vinculação de dados, inclusive tendo já publicado trabalhos na linha de como ajustar certos métodos de análise para a ocorrência de situações com vinculações imperfeitas. Eu tenho uma última pergunta aqui do Michel. Tem o Paulo está com a mão também. Ele manteve a mãozinha. Deixa eu só passar Ou do ele... Michel ele Não, rapidamente. desculpa, eu tinha que ter tirado aqui. Tá bom. O Michel pergunta onde ele poderia encontrar os resultados dos índices de privações que os senhores desenvolveram. É algo A que está gente no tinha site? um site, Michel, mas tem com problema. Eu posso lhe passar aqui a pessoa que é responsável, o e-mail de Yuri. Yuri pode lhe dar essa informação, tá certo? Pode lhe passar. E arranje, caso você queira usar, pode lhe passar essas informações. Deixa eu copiar aqui. Tá? Você pode falar aí o e-mail dela, tá? Você pode falar que foi eu que passei e tal, que você tem interesse. Ela vai Perfeito. lhe dar as dicas. Houve um problema com existia um site do Índice de Privação, mas teve um problema, eu não sei se já foi solucionado. Ele era aberto, é aberto para ser aberto, entendeu? Mas teve um pequeno problema, eu não sei como é que já Tá. resolveram. Colegas da turma, mais alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? É a última chance, porque daqui a um minutinho nós vamos precisar encerrar aqui. Professor, não surgiu mais nenhuma mãozinha aqui pedindo palavra. Eu agradeço novamente o privilégio de tê-lo apresentando aqui para a turma da ENSE a sua experiência de construção dessa importante ferramenta de geração de conhecimento, a qual eu desejo o sucesso continuado e o crescimento, eu não vou dizer exponencial, porque já cresceu bastante, mas o crescimento sustentado para apoiar o desenvolvimento nacional. Em nome aqui do Paulo e de todos os colegas presentes e dos que não puderam estar aqui também, eu agradeço novamente e lembro ao senhor, vou mandar na sequência aqui da nossa palestra o contato, o link onde encontrar os dados do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos com a Então, geocodificação e peço a gentileza, quando o senhor puder, compartilhar os slides da apresentação, tá bom? eu passo logo. Tá bom. Então tá. Tá certo, Muito, Pedro. Muito muito obrigado aí, foi obrigado. ótimo. E obrigado pela discussão. Eu acho que esse tipo de discussão areja e eu queria aqui repetir, né? Eu acho que eu entendo a gente como uma experiência, eu sou pesquisador, tem sido importante para uma série de linhas de pesquisa, mas o nosso esforço é muito mais de demonstrar a potencialidade do uso, né? E nessa sociedade o sucesso do SIDAC tem sido esse de abrir, né, novas oportunidades de utilização desses dados e a riqueza que é, né, a utilização deles, né, em benefício do conhecimento da sociedade brasileira. Então, muito obrigado a todos e a Obrigado. todas. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. Boa viagem, professor. Tchau, obrigado. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Pedro.